Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. E dessa vez peço então que abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. E vamos ler o verso 1 e 2. Ontem então nós vimos um pouco para aqueles que não puderam estar aqui conosco ontem à noite, nós vimos um pouco da definição de ateísmo e ceticismo e vimos como tem crescido, né? Tem crescido principalmente na filosofia do pensamento intelectual. E nós vimos também como abordá-los através do método ensinado pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. São os textos onde então me confiaram o estudo, e nós vimos lá as escolas filosóficas, nós vimos o conhecimento público e vimos então outras coisas relevantes ao assunto estudado daquela noite. Hoje então nós vamos ver o subtema pregando o Evangelho a uma geração que busca o prazer e o entretenimento, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai querido, nós somos gratos pela noite que o Senhor nos concedeu e te agradecemos, ó Pai, por essa manhã que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos pela vida, pela necessidade suprida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça para conosco. Quero te agradecer por esse culto, onde o Senhor então nos motiva a sairmos do nosso conforto, nos nossos lares, e chegarmos a esse local de culto para aprendermos a Tua palavra, entoarmos cântico ao Senhor, porque é digno de toda honra e de toda glória. Então, muito obrigado por esse privilégio. Agradecemos ao Senhor pelos irmãos que estão aqui presentes e também pelos irmãos que estão nos seus lares. Que o Senhor use de misericórdia para todos nós, ó Deus, fazendo com que o Teu nome venha a ser glorificado no nosso meio, dando testemunho de vida, ó Deus, e nos fortalecendo em missões, em evangelismo. Sabemos que é responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus e devemos assumir essa responsabilidade. Abençoa então essa conferência, onde nós estamos ouvindo e vendo missionários e o Teu ministério crescendo através desses servos. Muito obrigado, Deus. Às vezes é um crescimento lento, mas nós sabemos que está no controle do Senhor. Obrigado então por essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder esse tempo de abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela, Pai. E é em nome de Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos que entender que missões existe a parte divina, né? E a parte humana, onde nós chamamos de instrumentalidade humana. A parte divina sempre vai sobressair a parte humana. Mas Deus então nos confiou essa responsabilidade. Ele nos presenteou, podemos dizer assim, de pregarmos o Evangelho de Cristo. Então, se nós temos essa oportunidade, nós devemos então abraçar e ser agradecidos a Deus por esse grande presente, que realmente é um presente, estarmos falando de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem o senhorio. Então, agradeça a Deus por aquela pessoa que dirigiu-se a você
e falou desse evangelho. Muitas das vezes, essa pessoa levou num momento tão difícil, seja no leito, no hospital, seja num momento de provação, ou seja no momento de, vamos dizer assim, de bênção que você estava passando, mas não era aquela bênção em Cristo Jesus, e alguém apresentou o evangelho para você. Eu tenho agradecido sempre a Deus por essa pessoa que apresentou o evangelho de Cristo para mim. E o Espírito Santo fez com que eu viesse entender a mensagem da salvação. E o Senhor Jesus, então, através do seu poder, me concedeu essa graça. Então, nós temos essa responsabilidade, nós temos que fortalecer esse pensamento relevante, esse pensamento positivo. Nós estamos no mundo mudado, conforme já mencionei, e é o próprio tema da conferência. E essa mudança não é para melhor, é sempre para pior. Então, nós temos que estar prontos em anunciar o evangelho da salvação para uma geração perdida, que nós ainda estamos inseridos nesse contexto. Então, o que é o entretenimento, né? O dicionário define que é qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter e suscitar o interesse de uma audiência. É isto que o dicionário define sobre entretenimento. Agora, existe um problema. Existe um problema. Porque o entretenimento passou de uma diversão lúdica, ou seja, acima de qualquer outro propósito, entre as atividades importantes da vida, para tomar a maior parte do tempo e do pensamento dos indivíduos. Ele tem sido vendido como uma solução mágica para os problemas da vida na sociedade. Ele passou a ser a atividade mais importante e prazerosa na mentalidade do indivíduo. Ele tem que ser visto apenas como eventos lúdicos, abaixo das questões essenciais da vida, como intimidade com Deus. Nós poderíamos dizer que Deus, ele não proíbe o entretenimento, ele não proíbe o prazer, quando esses, então, estão embaixo da vontade de Deus. Então, nós temos que diferenciar o entretenimento de uma sociedade incrédula, que não tem o conhecimento de Deus, para nós como cristãos. Quando, então, temos o entretenimento e buscando um prazer segundo a vontade de Deus, nós vamos ver que as coisas de Deus sempre vão sobressair as coisas mundanas. Então, cabe a nós analisarmos, nós como cristãos, qual entretenimento eu estou a praticar. Eu estou praticando. Qual prazer eu estou buscando e eu estou vivenciando. Está de acordo com as sagradas letras? Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus requer de todos nós? Segundo as Escrituras? Ou nós estamos entrando nesse modismo da sociedade incrédula, onde busca o prazer a todo custo, muitas das vezes de uma forma ilícita, mas quer ter o prazer imediato e quer ter um entretenimento que venha trazer conforto, consolo, alegria e felicidade para a sua vida. Então eles não medem esforço. Há um aspecto na tecnologia que faz difundir essas informações, né, de maneira bem mais rápida e acessível, e isso contribui para o fermento de opções do entretenimento e do prazer imediato. A televisão, internet, toda essa tecnologia que existe hoje tem enchido a sociedade com opções lúdicas e tem nos chamado a atenção. Por exemplo, tem uma reportagem do jornal O Povo que diz assim: para reduzir o estresse durante a pandemia, o consumo do entretenimento cresceu aceleradamente através das lives. Então, durante esse tempo, esse período de isolamento, as pessoas queriam se entreter.
E aqueles que têm o conhecimento e vendem até o entretenimento, tiveram ideias de fazer lives vendendo esse entretenimento. Então, muita gente, para não se estressar durante esse período de isolamento, durante esse período de pandemia, eles foram buscar aquilo que viesse trazer um consolo, um conforto, uma alegria através do entretenimento. E muitos estavam a oferecer esse entretenimento através das lives. Muitas das vezes, entretenimento que não era coerente com o entretenimento que Deus apresenta segundo as Escrituras, fazendo a vontade dele. Então, se nós estamos numa geração depravada, corrupta, imoral, que busca constantemente o prazer imediato e um entretenimento mais elevado, nós vamos ter que aprender como nos comportar diante dessa geração. Como eu vou apresentar o Evangelho para esse povo. Então a tecnologia chegou, a internet tem atraído muito desse ao entretenimento. Cabe a nós analisarmos se nós estamos também inseridos nesse contexto. Porque muitas das vezes nós perdemos o tempo e não ganhamos tempo nos entretendo. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo os prazeres mundanos. Segundo aquilo que está a nos oferecer a tecnologia e todo esse aparato da internet, das redes sociais. Então os cristãos hoje estão perdendo tempo, não estão ganhando tempo, porque deixam então de buscar a Deus para então consultar aquilo que para eles até certo momento é algo que lhe traz uma satisfação errada, uma satisfação que não tem o propósito daquilo que nós como cristãos entendemos. Devemos ter cuidado dos nossos filhos, porque muitas das vezes, irmãos, isso está acontecendo nos nossos lares. Muitos não têm aquele prazer de consultar, segundo as Escrituras, e tirar um prazer saudável, um prazer relevante, um prazer benéfico, segundo a vontade de Deus. E passa então a buscar em outro segmento. E nós devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. Nós temos, hoje em dia, uma dificuldade até mesmo dos irmãos chegarem, então, aos templos, por causa da facilidade da internet. Tem alguns irmãos que acham até melhor cultuar a Deus no seu aposento, na sua casa, e não estar aqui na comunidade, vendo os irmãos de perto, ouvindo os irmãos as necessidades. O conforto do seu lar é mais atraente do que se deslocar até um local de culto, onde a igreja se reúne, onde a gente pode ver os irmãos face a face, olhando no olho um do outro. Nos nossos lares tem a tecnologia, nos nossos lares tem a internet. Nós devemos saber diferenciar aquilo que é bom e proveitoso para aquilo que não é. E eu vejo que uma comunhão como esta é maravilhosa. O certo é nós estarmos em comunidade. Nós tiramos um tempo para chegarmos a um local de culto. Deus estabeleceu esses princípios. Desde a construção do tabernáculo, passando pelo templo, passando pelas sinagogas e chegando na igreja. Deus gosta desse ajuntamento. Mas muitos, então, estão menosprezando o ajuntamento e preferindo ficar nos seus lares, assistindo uma live, um vídeo ao vivo, como esse que nós estamos aqui nesse momento. Graças a Deus por a tecnologia, graças a Deus pela internet, mas nós temos que saber fazer um bom uso dessa tecnologia para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossa vida. Então nós temos que ver e analisar se nós estamos glorificando, se nós estamos pregando o Evangelho em uma geração que busca o prazer e o entretenimento imediato. Então nós temos que ter esse cuidado. Até o jornal O Povo trouxe então esse assunto, e o assunto é prolongado, mas eu resumi aqui para que os irmãos viessem a entender o destaque que saiu neste jornal. Para não se estressarem, o povo então buscou entretenimento através das lives oferecidas e vendidas por aqueles que estavam a apresentar-se naquelas lives.
Meus queridos irmãos, nós sabemos que a geração que não conhece a Deus sempre vai buscar o prazer imediato, sempre vai buscar o entretenimento. O entretenimento não existe a partir desse momento, mas em outra geração tinha os meios de entretenimento, tinha os meios de buscar o prazer. Mas nós estamos inseridos nesse contexto para entender que essa sociedade, a partir da desobediência de Adão para com Deus, houve aquela cisão do homem para com Deus. Então o pensamento do homem é totalmente distorcido, é alheio da vontade de Deus. Eles não entendem a vontade de Deus a não ser através do Espírito Santo, quando Deus concede essa graça. Então todos nós, como igreja, já sabemos que nós estamos inseridos nesse contexto. Nós já sabemos o que a geração de hoje busca. Agora, nós sabemos como reagir? Por que eu menciono isso? Porque a grande preocupação e a precaução dos pastores é na questão da igreja. Quando nós estamos estudando entretenimento, nós vamos ver alguns artigos e algumas mensagens voltadas então para o povo de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 12. Ele está chamando a atenção da igreja, a responsabilidade para si. Porque a Roma antiga tinha a sua maneira de buscar o prazer, a sua maneira de se entreter, não é? Os maiores entretenimentos daquela época, da Roma antiga, eram os gladiadores se gladiando, né? Era um entretenimento. O Coliseu atraía multidões para esse entretenimento. Entre lutas de gladiadores, entre lutas de animais com animal, entre luta de homens com animais, e assim sucessivamente. Então eles tinham a maneira de entreter o povo, tinha essa maneira de buscar o prazer, e o povo aplaudia quando um homem estava a matar a outro homem. E nesse contexto da Roma antiga, nesse contexto que Paulo está a pregar o evangelho, a anunciar, a fortalecer aqueles irmãos, era um desejo do apóstolo Paulo estar com eles, Paulo vai fortalecer a igreja. E é uma precaução, é uma preocupação dos pastores também. Nós temos que nos posicionar diferente da sociedade que não conhece a Deus, porque nós conhecemos. É para nós já termos essa transformação através do poder do evangelho. E é para nós estarmos nos santificando dia após dia, sendo então mais parecido com Cristo, para então influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Infelizmente nós estamos vendo essa inversão de valores. A igreja está sendo influenciada e não sendo influenciadora no mundo que nós estamos inseridos. A precaução para nós e a preocupação é com a igreja do Senhor. Qual é a nossa responsabilidade? John Piper, ele diz assim: o entretenimento toma o lugar de Deus em nosso dia a dia. Se você está gastando maior parte do seu tempo com entretenimento que não louve e glorifica a Deus, sente-se preso a isso, é preciso arrancar o mal pela raiz. É preciso ter convicção do prazer e satisfação que há na presença de Deus. Aqui tem uma advertência do pastor John, já para a igreja do Senhor. Nós não podemos então deixar com que as filosofias, o modismo lá de fora venham então nos influenciar, porque quando estamos encontrando o prazer, quando estamos encontrando a satisfação lá fora e não em Deus, há uma coisa errada com a igreja. Por que você está então tão atraente, se sentindo tão atraente com as coisas lá de fora e não com as coisas que são de Deus? E esses homens, servos do Senhor, ele está advertindo a igreja do Senhor Jesus a terem cuidado, para não estarem enraizando isto no seu coração, na sua consciência. Um entretenimento fora do contexto bíblico, fora do ensinamento da palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, o entretenimento está se enraizando, podemos dizer, na cultura evangélica. Charles Spurgeon, por exemplo,
no seu livro e no seu sermão, pastoreando a ovelha ou entretendo a... E faltou agora Oi? Entretendo bodes, pastoreando ovelhas ou entretendo bodes, né? Ele diz algo bem relevante para nós, homem que viveu aí no século XIX. Já havia escrito isso sobre o seu tempo. Então dá para entendermos naquele contexto, havia o entretenimento e havia uma preocupação do pastor para com aqueles irmãos que se apresentavam como cristão. Ele via esse perigo, alertando que o fermento diabólico do entretenimento acabaria levando toda a massa em um curto espaço de tempo. E é nesse estado de lastimável fermentação que se encontra a massa evangélica atual. Eles estão se moldando ao contexto mundano, ao secularismo, ao sistema que existe neste mundo. Eles não estão se moldando com a palavra de Deus, mas estão a se moldar com o sistema existente nesse mundo. Então os pastores têm chamado a atenção para com a igreja do Senhor Jesus. Tem um artigo no Voltemos ao Evangelho, que de imediato ele diz: evite o entretenimento. Aí ele diz: o entretenimento não é evangelismo, o entretenimento não salva. Então evite o entretenimento. E ele vai dizer que muitas igrejas nos Estados Unidos têm usado métodos de evangelização fundamentados em entretenimentos. Alguns têm chamado isso de teotretenimento, para compartilhar o evangelho tanto a adultos como crianças. Aí ele vai dizer que pastor de entretenimento é aquele que prega o que as pessoas querem ouvir. E esse tipo de líder costuma sondar o local antes de plantar ou de começar uma igreja, para ver que tipo de música, liturgia a comunidade quer desfrutar. Que tipo de entretenimento eles querem então desfrutar, criando assim o tipo certo de serviço para alcançar sua cultura. E seu objetivo é um resultado imediato. Então, muitos dos líderes, aqueles que se dizem líderes, segundo esse autor, estão pesquisando o que a comunidade gosta de fazer. Então, na plantação de uma igreja, no começo da igreja, no evangelismo, ele sai então de porta a porta consultando o que agrada aquela pessoa, o que aquelas pessoas gostam de ouvir, gostam de cantar, qual a liturgia de culto, e aí eles vão criar um espaço, um ambiente que então vai trazer esse entretenimento para aquelas pessoas. O objetivo é um crescimento rápido, imediato, e assim se apresentam como igreja cristãs. A igreja que prega então a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada dia que passa está diminuindo o número de fiéis, porque nós sabemos que é um cristianismo verdadeiro, um evangelho verdadeiro, confrontador. Ele me confronta diariamente e ele confronta a sociedade em si. Hoje, os líderes não querem mais falar de pecado porque ofende, e as pessoas não querem ouvir sobre pecado. Hoje nós não pregamos mais disciplina eclesiástica porque as pessoas não querem então serem disciplinadas. Então sempre elas têm um argumento quando é problema de pecado. Muitas das vezes joga no marido, o marido joga na esposa, joga nos filhos, nesse vice-versa, mas não querem passar e nem reconhecer o erro cometido diante da igreja do Senhor, que tem a responsabilidade e a autoridade de Deus de julgar um ato pecaminoso. Não querem então assumir a responsabilidade de confessar o pecado e pedir perdão à igreja e primeiramente a Deus, para voltar então a ter aquela comunhão saudável diante de Deus e diante da igreja local. Prefere então arranjar argumentos e sair então de uma igreja local e esperar então outro convite daquela que aceita do jeito que a pessoa é. A palavra de Deus diz que devem vir do jeito que são, mas não pode permanecer daquele jeito.
pós-conversão. Tem que haver uma mudança. Tem que haver, nós vamos ver aqui a questão da metamorfose. Tem que haver isso na vida do cristão. Tem que produzir fruto. E frutos dignos de arrependimento. Então a igreja tem que ser esse sal poderoso que transforma então a terra. Tem que ser a luz para clarear nesses tempos tão de escuridão que estamos vivendo. E cada dia piora mais. Então ele vai dizer, ele vai confrontar esses pastores que querem um crescimento imediato, quer apresentar um entretenimento, uma busca por prazer imediato, para então satisfazer a vontade dos seus ouvintes. E hoje, não somente nos Estados Unidos, no Brasil nós temos muitos que se apresentam assim, querendo trazer algo de conforto para aqueles que estão a ouvir, seja então o seu sermão, a sua pregação, seja lá o que ele for, que ele estiver apresentando. Hoje não é incomum a isso, né? Pastores vestidos de trajes para ilustrar o seu sermão, em vez de pregar o texto bíblico. E essa abordagem do ministério costuma ser muito bem sucedido. Então nós temos muitos, vamos dizer assim, mau exemplos, né, de pessoas então que têm atraído outras pessoas para essa então, para essa comodidade, assim falando, para esse entretenimento em pleno século 21. Pessoas, irmãos, essas que procuram o prazer imediato, nós devemos ter muito cuidado em nossas igrejas. Aqueles que procuram o entretenimento, tentando moldar a questão da doutrina, a sua vontade própria, e muitas vezes foge da palavra de Deus, nós temos observado que muitas vezes está inserido no nosso contexto. Muitos dos nossos jovens, principalmente das nossas igrejas locais, têm um pensamento diferenciado daquele pensamento que nós tínhamos antes. Alguns vão dizer, o estudo está mais avançado, a facilidade de conhecimento, sim, realmente está mais avançado. Lembra o pastor Roque, ele dizendo que quando fazia o seminário, se um professor pedisse para os alunos comer capim lá fora, que dava o entendimento, eles poderiam fazer, porque não tinham conhecimento. Hoje, então, nos seminários, ali, o professor dando aula, e eles já estão consultando, então, na internet, o assunto, e aparecem vários assuntos, ou mesmo assunto diferenciado naquela questão que o professor está a apresentar. Então, a facilidade veio. Mas, veja bem, o evangelho não muda. Então, as pessoas começam a dizer, pastor, por que nós não podemos fazer tatuagem? Pastor, por que eu não posso cortar meu cabelo daquele estilo X? Por que eu não posso pintar o cabelo assim? E muitas das vezes eles vão entrando nesse contexto de prazer, que é um prazer que as pessoas têm, então, de fazer uma tatuagem. Nós sabemos que a Bíblia não proíbe esse quesito, mas tem todo um estudo teológico por trás desse assunto. Mas muitas das vezes as pessoas, eu fico a pensar, por que as pessoas tentam, então, moldar-se a uma cultura onde isso não é bem visto na nossa cultura? Em outros países, cultura para cultura, pode ser algo bom, prazeroso e que chama a atenção. Mas a nossa cultura não. E nós, como cristãos, nós temos que dar um testemunho, nós temos que ser diferenciado. Então a moda está sobressaindo, muitas das vezes, na igreja local. E são meios que trazem, então, prazer para aqueles, então, que estão em busca, certo? Então, irmãos, a precaução é para a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, então, tem que influenciar os outros. E nós somos responsáveis, então, por esta missão, né, de influenciar os outros nessa questão tão relevante dos nossos dias, mostrando o ideal, mostrando o saudável, mostrando o benéfico, mostrando a vontade de Deus para conosco. Então, aqueles que entretêm a igreja apenas agradam ao homem em si, servindo exatamente o que eles desejam ouvir, aquilo que lhe traz prazer. Eles estão preocupados em serem valorizados por sua congregação,
os líderes, né? E colocar mais ênfase em agradar as pessoas do que agradar o próprio Deus. Servindo fielmente a Deus, se submetendo à autoridade divina. Então eles deixam isso de lado e procuram agradar mais aos homens. E Paulo alertou Timóteo que chegaria o tempo. Paulo já estava anunciando a Timóteo que chegaria o tempo que os membros da igreja se recusariam a dar ouvido, né? Ou a ouvir a verdade, voltando-se para as fábulas. Paulo já estava advertendo aqui, nos chamando a atenção para esse quesito tão importante que estamos vivendo hoje. Então, como pregar o Evangelho para uma geração que busca o prazer e o entretenimento? Nesse texto que acabamos de ler, eu poderia dizer, conhecendo verdadeiramente o Evangelho e dando testemunho de vida desse Evangelho. Conhecendo então o verdadeiro Evangelho e dando testemunho de vida. Eu aprendi com um certo pastor que trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. Ele dizia o seguinte, que o treinamento para se conhecer o dinheiro falso é conhecendo o verdadeiro. Então eles ganhavam tempo conhecendo o verdadeiro, analisando todos os códigos, pegando então ali com a própria mão, analisando somente o verdadeiro, para quando apresentarem o falso, eles já perceberem de imediato que aquilo é um dinheiro falso. Então, para nós apresentarmos o verdadeiro Evangelho, nós temos que conhecer o verdadeiro Evangelho. Que muitas das vezes parece que a igreja do Senhor Jesus, em certa parte, não conhece o verdadeiro Evangelho. Não conhece o poder da dinamite que é esse Evangelho, que traz uma transformação completa ao ser humano, mas muitas das vezes nós deixamos essa transformação de lado, não analisando o contexto do Evangelho que me trouxe a revelação espiritual, que me trouxe todo o conhecimento segundo a vontade de Deus, aquilo que eu não conhecia, aquilo que ainda estava vendado, foi desvendado através do poder do Evangelho, para eu entender que as coisas lá do alto, irmãos, vão sempre sobressair as coisas daqui de baixo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, busquem as coisas lá do alto. Busquem, pensem nas coisas lá de cima. Muitas das vezes nós esquecemos que isso faz parte do Evangelho de Cristo. Esquecemos de anunciar para as pessoas e mostrar para elas, olha, as coisas mais relevantes da vida são as coisas espirituais em Deus. É isso que deve então trazer alegria, satisfação, prazer na igreja do Senhor Jesus. São as coisas espirituais que o Evangelho veio e desvendou para mim e para os irmãos e para a igreja do Senhor Jesus. Isso não pode ser perdido, isso não pode ser desvalorizado. Então, quando eu conheço verdadeiramente o Evangelho, isso sobressai na minha vida, e tudo que me oferece lá fora é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que não traz alegria, não traz felicidade, não traz satisfação, porque é algo terreno. Podemos até pensar que terrenamente traz algo benéfico para nós, mas as coisas espirituais apresentadas segundo o Evangelho sobressai tudo isso, irmãos. E é o Evangelho de Cristo que demonstra isso. Quando o Senhor Jesus nos apresenta que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, que o dia de amanhã trará em si o próprio mal, Ele vai dizer que nós não podemos andar ansiosos com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Aqui são as coisas essenciais da vida. E Deus sabe que nós necessitamos disso, e isso é apresentado através do poder do Evangelho que nos alcançou. Nós devemos então nos conformar com a comida, a bebida e a vestimenta, porque Deus sabe que nós necessitamos. Muitas das vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã e começamos a sofrer hoje.
Mas o dia de amanhã não nos pertence. Eu tenho que ter tranquilidade e paz, não andar ansioso com as coisas do amanhã, porque Deus sabe tudo o que nós necessitamos. E está revelado através do poder do Evangelho que nos alcançou. Nos mostrou a realidade da vida espiritual em Deus. Nos mostrou que nós somos uma família em Deus. Deus é nosso Pai. Nós somos adotados. E através dessa adoção, Deus cuida de cada um de nós. Mas muitas das vezes nós nos preocupamos com as nossas vestimentas. Muitas das vezes gastamos dinheiro e mais dinheiro naquilo, então, que é muito caro e vai afetar, então, o meu financeiro. Mas Deus não está especificando a marca. Deus não está a especificar o tipo de alimentação. Dê graça a Deus pelo ovo, dê graças a Deus pelo frango, dê graças a Deus pela carne bovina, dê graças a Deus por aquilo que você tem na sua residência. Deus não está a dizer, olha, eu sei que você necessita de um caviar, eu sei que você necessita de uma picanha. Não, Deus sabe que nós necessitamos do alimento. E esse alimento é aquele, então, onde eu tenho condições, segundo o meu recurso financeiro, de poder, então, comprar esse alimento e suprir a minha necessidade física. E devemos dar graças a Deus se hoje o almoço for um arroz, mas não faltou. For um arroz com frango, é a alimentação diária que nós temos. E nós precisamos dele. E Deus sabe disso. Então, vivendo verdadeiramente o Evangelho, dando testemunho desse Evangelho, as pessoas lá de fora vão ver. E nós estamos anunciando, estamos pregando o Evangelho com as nossas próprias vidas e com o nosso próprio testemunho. Nós não estamos a lamentar, a murmurar contra Deus. Nós não estamos a buscar aquilo que desagrada a Deus fora dos seus mandamentos divinos. Nós estamos caminhando segundo os ensinamentos mostrados através desse Evangelho transformador, que desvendou os nossos olhos. Paulo então diz que deixou tudo para trás para ter um conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse tudo para trás, nós sabemos então da história do apóstolo Paulo. Um homem intelectual, mas tudo aquilo que podia atrapalhar então o seu conhecimento a Cristo, ele considerou como esterco. Vendo então o conhecimento de Deus, analisando nesse contexto, que isso sobressaía então aquele conhecimento que ele tinha. Isso cabe a nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, irmãos. A igreja não pode se conformar com o que está acontecendo lá fora, com tudo que nós estamos vendo, seja no meio que for da sociedade. Se é uma sociedade incrédula, nós não podemos nos conformar. Ele literalmente está advertindo aos crentes a não serem moldados na forma deste mundo, a não se acomodarem ao esquema mudando, ao padrão desse sistema. A palavra mundo dessa frase também pode ser traduzida em outras traduções por século ou era. E nesse contexto, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido universal, mas o sistema que está inserido nesse mundo. Seja esse sistema na política, nos esportes, na cultura e etc. Nós temos que analisar todo esse sistema com uma visão segundo as Escrituras. E fazendo assim, sempre nós vamos dar um testemunho cristão. Aquela pessoa é uma pessoa diferente. Ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, porque não se envolve com os prazeres, com o entretenimento dessa vida.
Aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus sabe o que é proveitoso, sabe o que é bom, sabe o que é benéfico para a sua vida e para a vida dos seus filhos e da sua família por completo. Ele não se envereda por esses caminhos. Ele sabe desviar-se do mal que estão a oferecer nas suas portas. E isso é um testemunho, e nós pregamos o evangelho com o nosso próprio testemunho. Os vizinhos nos observam. Os nossos parentes que ainda não conhecem ao Senhor Jesus nos observam. E nós estamos sendo homens de Deus ou não? Na sociedade que nós estamos inseridos. Nós estamos pregando o evangelho nesse sentido ou não? Com a minha vida transformada pelo poder do evangelho. Então, meus irmãos, na verdade aqui o apóstolo Paulo se refere a esse sistema iníquo e pecaminoso que nós temos, o conhecimento, e não tem justificativo de dizer, eu não conheço, porque nós conhecemos esse sistema, e conhecemos muito bem. Uma das coisas, e eu louvo a Deus, que as nossas igrejas fazem, é pregar muito sobre o pecado. Porque o pecado na vida do cristão é uma desgraça. Porque o pecado, ele promete muitas coisas, mas não cumpre. Certo? A única promessa que ele cumpre, se Deus então assim não abençoar a pessoa, é a morte, né? Para aqueles que estão trabalhando para o pecado. Recebe esse salário que é a morte. Mas quando Deus então nos beneficia com a salvação, nós somos livres então desse salário oferecido pela morte. Mas o salário, para quem não tem entendimento do salário do pecado, o salário fica a oferecer prazeres, felicidade e alegria, enquanto é uma mentira. O único prazer verdadeiro que nós vamos ter, a única alegria verdadeira, é no Senhor Jesus Cristo. Assim nós podemos conferir a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria. Um homem que estava preso por pregar o evangelho, mas estava testemunhando com a própria vida, e o evangelho então estava saindo daquelas cadeias, porque o evangelho não estava preso. Deus dando a oportunidade então de pregar o evangelho para um soldado que estava então aprisionado com ele, mas naquele testemunho de vida do apóstolo Paulo para com aqueles soldados, o evangelho de Cristo estava saindo, não estava preso. Então nós temos que testemunhar de Cristo diariamente, constantemente. Nós temos que cultuar a Deus não somente nesse ambiente de culto, onde nós chegamos com outros irmãos para cultuarmos. A nossa vida é um culto. Logo no versículo 1, Paulo está a ensinar que nós temos que mortificar todos os pensamentos distorcidos, maléficos, que estejam na nossa vida, fazendo com que venhamos apresentar um culto saudável a Deus, um culto realmente que venha trazer glórias ao nome de Deus, certo? Então Paulo está falando desse sistema iníquo e pecaminoso, onde a igreja até então está inserida, e é nossa responsabilidade. E esse sistema pecaminoso, ele está a predominar na presente era. Ele se refere à ideologia de várias maneiras aí da humanidade caída, e podemos dizer que inimiga de Deus, e os valores então são distorcidos segundo as Escrituras, são os valores terrenos, valores então do Deus desse século, que está a influenciar essa geração que nós estamos vivenciando. O Deus desse século está cegando o entendimento desse, para fazer a sua vontade e não entender o evangelho de Cristo. Então a luta é constante, e nós devemos estar então preparados para essa grande guerra, que é contra as forças espirituais do mal. O Deus desse século está a manipular as pessoas que não conhecem Deus. Esse é o desafio, está a cegar estas pessoas, e é o desafio da igreja do Senhor. Então, irmãos, sem dúvida, essa é uma exortação essencial para a igreja do Senhor Jesus. Naturalmente, o homem é um imitador nato, mas quem você está a imitar? Quem você está a imitar? John Stott diz assim: necessitamos de modelos para copiar,
Sim, necessitamos de modelo para copiar. Mas no final das contas, só existe 2 modelos. Ele vai reduzir ou vai diminuir esses modelos apenas em 2 modelos. John Stott, ele vai dizer que, afinal das contas, só existe 2 modelos. O modelo deste mundo, que um dia vai passar, todos nós sabemos. Então existe um modelo desse mundo e ele já está passando. Já está passando. E vamos orar a Deus para que Deus então venha arrebatar a sua igreja, né? Então ele vai passar. Tem um modelo desse mundo e o modelo da vontade de Deus, que é boa e agradável e perfeita. Eu não sei qual desses 2 modelos você então está seguindo esta manhã e esses dias. Oremos então para que não seja o modelo do mundo, porque esse mundo passa e toda a sua concupiscência está passando. Mas aquele que faz a vontade de Deus e está indo por esse modelo, esse que está na vontade de Deus permanece para sempre. E Deus conhece os seus. Deus está com os seus, apresentando a sua boa vontade para com isso. Então, irmãos, a Bíblia é extremamente dura com quem deseja ser amigo do mundo. Ela é extremamente dura e é extremamente clara também. Então, se você quer pregar o Evangelho a uma geração que busca o prazer e o entretenimento, aprenda a viver diariamente o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pratique o Evangelho de Cristo na sua vida, dando um testemunho cristão, onde a sociedade incrédula venha ver Cristo na sua vida. Faça como o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo assumiu essa responsabilidade de deixar Cristo sobressair na sua vida, seja nas atitudes, seja no falar e seja no pensamento, Cristo sobressaiu na vida daquele servo. As pessoas então passaram a observar o testemunho de vida do apóstolo Paulo, a tal ponto que o apóstolo Paulo chama a responsabilidade para si. E ele diz: sedes meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Será que nós tínhamos ou temos essa responsabilidade de falarmos isso para os nossos filhos? De falarmos isso para a nossa esposa ou vice-versa? Os nossos filhos têm essa responsabilidade de falar isso para os pais? Será que os irmãos têm essa responsabilidade no sentido de dizer: eu dou um testemunho cristão a tal ponto que eu posso dizer para qualquer um, eu testemunho isso para qualquer um, sede o meu imitador, como eu tenho sido de Cristo. Não somente aos coríntios, mas também aos filipenses, Paulo vai chamar essa atenção, né? No meio, então, do ensinamento errado dos judaizantes na igreja de Filipos, ele também diz, ele falando então da mensagem da cruz, que muitos estão a escandalizar aquela mensagem, Paulo vai dizer: sede meu imitador. Procure o exemplo que eu dei para vocês, o testemunho que eu dei para vocês. Porque eu já havia escrevido, agora escrevendo, até chorando, que os inimigos da cruz estão entre vocês. Mas sedes meus imitadores, seguindo aquilo que eu ensinei, o testemunho de vida que eu dei para vocês. Assumindo essa responsabilidade, dizermos: hoje Cristo vive em mim. Hoje o meu viver é Cristo. O meu testemunhar é Cristo. Nós vamos então ter essa autoridade de falarmos para alguém ser meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. É uma grande responsabilidade. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos,
a termos essa ousadia através do poder do Espírito Santo, porque nós não recebemos um espírito covarde, mas de poder e de moderação. Então esse mesmo Espírito faz com que a cada dia venhamos ser transformados conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas entendam, a Bíblia é extremamente dura com aqueles que se dizem cristãos, mas estão se moldando conforme o sistema desse mundo. Temos Tiago 4:4 que diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que nós queremos? Ser amigos do mundo e sermos inimigos de Deus? Devemos analisar sabiamente a palavra de Deus. Sendo amigo de Deus, nós vamos estar protegidos contra as ciladas do mundo. Mas sendo inimigo de Deus, o mundo vai nos abraçar e vai nos oferecer aquilo então que a humanidade busca, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então nós não podemos nos tornar inimigos de Deus para ficarmos amigos do mundo. 1 de João 2:15 é um verso que nós conhecemos muito. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos o apóstolo do amor, não é? Que vai dizer que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João é o Evangelho do amor do nosso Deus para com a humanidade. Mas aqui nós temos João dizendo: não ameis o mundo. João está dizendo para nós amarmos não as pessoas, mas o sistema, conforme Paulo está falando em Romanos 12, 1 e 2 e no contexto posterior. É esse sistema que João está dizendo que nós não devemos amar. Não ameis esse sistema e tudo que há nesse sistema. Se alguém ama isso, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. E ele vai trazer então as consequências, né, desse sistema, através das concupiscências da carne, dos olhos, do pensamento. Tudo isso está inserido no sistema desse mundo. Então nós como cristãos não podemos nos envolver nesse sentido. O único envolvimento que eu tenho nesse sistema perverso, corrupto, depravado, imoral e satânico é proclamar a salvação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a minha influência maior nessa geração, testemunhando com a minha vida e pregando o Evangelho da salvação para esses que estão perdidos. Essa é a minha responsabilidade. Agora, infelizmente, muitos estão a adaptar-se a esse sistema. Infelizmente, pessoas que se dizem evangélicas estão indo por esse caminho, não sendo influenciadores, mas sendo influenciados por esse sistema. Então Paulo vai dizer: olha, não vos conformeis com estes séculos, com esta era, mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui a palavra transformais, né? Traduz o verbo grego de onde vem a palavra metamorfose, não a palavra metamorfose de Raul Seixas, né? Que é ali metamorfose ambulante, onde ele está a ensinar as pessoas então a adaptar-se às transformações mundanas, se moldar então os acontecimentos da sociedade em si, né? Não é essa metamorfose, mas é então a transformação através do poder do Evangelho. Então, ao escrever transformai-vos pela renovação da vossa mente, Paulo indica uma mudança completa, uma mudança profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para
o melhor. Esta é a responsabilidade do cristão. Paulo quer dizer nesse versículo é que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio, vamos dizer assim, do seu próprio molde, né? Mas devemos deixar que Deus remodele nossa mente a partir de dentro, nos transformando, fazendo conforme seja a sua vontade. Ao usar o termo presente, Paulo tem em mente uma ação contínua aqui. Ou seja, quer dizer que a rejeição do crente ao padrão mundano, ao padrão desse mundo, dessa era, desse século, tem que ser constante, tem que ser diariamente. Nós devemos ter cuidado e observarmos isso. Se estamos a ter uma transformação diária, cada dia sermos pessoas melhores do que o dia anterior. Pecando hoje, pedindo a Deus para não cometer o mesmo pecado. Confessando a Deus, arrependendo e pedindo a Deus fortalecimento para então não cair naquela cilada daquele pecado. Devemos ter esse cuidado se a nossa transformação ela é contínua, irmãos. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que tem que ser contínua. Por que tem que ser contínua? Porque Paulo vai então prosseguir no seu ensinamento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação contínua e essa transformação vindo da parte de Deus, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Como nós podemos experimentar dessa vontade. E essa vontade é sempre agradável e perfeita. Porque é a vontade de Deus. Não é a vontade do mundo, é a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus cuida dos seus e tem um amor e Ele zela então por todos nós. Então Deus quer apresentar, Deus quer que venhamos a experimentar. Então Paulo apresenta qual é o resultado disso tudo. Irmãos, para que experimentei qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só uma mente renovada que resulta em uma vida profundamente transformada, dia após dia, pode experimentar a vontade de Deus. Pode experimentar o crescimento espiritual. E pode então repassar isto para aqueles que ainda não têm um conhecimento amplo da vida espiritual. Para finalizar no tempo que foi então me confiado, irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E essa pergunta serve para mim e para os irmãos. Estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo? É uma pergunta que cabe a nós. Ou será que estou sendo conformado por este mundo? Tudo que eu estou a observar é uma coisa normal. Eu não posso interferir, eu não posso influenciar. Eu tenho que me acostumar com isso. Eu não vou mover uma palha contra isto. Como está a sua vida diante dessas perguntas? Estou rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus? Ou estou deslumbrado pelos valores pecaminosos e transitórios desse mundo? Irmãos, a metamorfose do crente deve ser contínua, dia a dia, e tem que render glórias ao nome do nosso Deus. Tem que haver uma produção de frutos, tem que haver uma transformação, e nessa transformação os outros vão ver e vão perceber que você está se esforçando na sua responsabilidade, buscando então fazer em você ou realizar em você a vontade de Deus. Eu posso dizer que o melhor antídoto contra o perigo de se moldar ao mundo é se encaixar o máximo possível dentro da vontade de Deus.
A nossa vontade é falha. A nossa vontade é pecadora. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa e agradável. Nesse tempo, então, de busca pelo prazer e o entretenimento, nós temos que olhar realmente, segundo as Escrituras, se nós estamos testemunhando Cristo com as nossas vidas. Porque eu vejo que é um meio mais coerente e relevante é de apresentarmos a Cristo, é apresentarmos o verdadeiro Evangelho, conhecendo verdadeiramente o Evangelho e praticando esse Evangelho na nossa vida, que muitos então estão a desejar. Muitos são crentes então entre quatro paredes. Muitos cultuam a Deus entre quatro paredes. Mas parece que quando saem dessas quatro paredes, esquecem que são cristãos. Esquecem que tem que ter um culto diário a Deus. Seja onde os irmãos estiverem. Seja numa faculdade, seja no trabalho, seja no lazer, seja no transporte público, a nossa responsabilidade é cultuarmos a Deus. Não vamos reduzir esse culto a Deus somente no domingo, pela manhã e no domingo à noite, porque a nossa vida é um culto, e esse culto tem que ser agradável a Deus, para podermos conhecer a boa vontade dEle para conosco. Nós não podemos ser desobedientes para com a palavra de Deus. Nós somos cristãos e temos que defender a nossa fé em Cristo Jesus. A tal ponto que então pode vir o oferecimento da minha vida para com a pregação do Evangelho. Pode vir o martírio para com a minha vida por esse testemunho, mas é um testemunho cristão, é um testemunho saudável, relevante para a sociedade que não conhece a Cristo. Muitos estão a perder a vida por algo que não traz nenhum benefício, tanto para aquele que perdeu, e nem para os seus entes queridos, e menos para com Deus. Muitos estão a perder a vida por um time de futebol, onde as pessoas vão para os estádios e são espancados até ao ponto de chegar a perder a própria vida. Perdeu a vida por estar defendendo um time de futebol, por estar ali agredindo e sendo agredido. Qual valor tem isso? Muitos estão perdendo a vida por uma causa, por um movimento político, por um movimento ideológico. Muitos estão a perder a vida por isso. Mas que benefício temos nisso? Perdermos a vida por pregar o Evangelho, testemunhando na nossa vida, isso tem um benefício. Mas requer coragem, através do poder do nosso Deus. Então, se formos perder a nossa vida, que venhamos perder por amor à pregação ao Evangelho, até mesmo testemunhando com a nossa vida, sem falar exatamente nada, só com o testemunho de vida, as pessoas venham a conhecer a Jesus através do testemunho de vida. Analise então o contexto que nós estamos inseridos. Analise então a sua vida, se realmente você está testemunhando Deus com a sua vida. Então, conheça o verdadeiro Evangelho, para então confrontarmos o falso Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento segundo as Escrituras para praticar nossas vidas. Vamos finalizar com uma oração e depois eu passo a palavra para aquele que é de direito. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra que é viva e eficaz. E através dela, ó Deus, o Senhor tem nos mostrado como devemos nos posicionar diante dessa era, ó Pai, diante desse século. Nós somos Teus filhos, nós sabemos da nossa responsabilidade, porque então o Senhor nos confiou através da Tua palavra. Que venhamos ter a ousadia de demonstrar essa fidelidade, de dar um testemunho que venha então ser observado pelas pessoas que ainda não Te conhecem. As pessoas venham ver o Senhor em nós, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso testemunhar, no nosso falar, no nosso pensar, fazendo com que o Teu nome venha sobressair. Venhamos ter ousadia, então, de chamar a atenção daqueles na responsabilidade de sermos os nossos imitadores, porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. Mas isso tem um custo,
E nós sabemos da responsabilidade quando nos apresentarmos assim. Equivale então a analisarmos a palavra de Deus para ver se temos essa autoridade. E se não tivermos, pedirmos o teu auxílio. Obrigado por essa igreja local que tem testemunhado o Senhor Jesus durante as gerações que aqui passaram e a que ainda vão vir. E que venham então, ó Deus, se despertar para anunciar a esta sociedade onde essa igreja local está inserida. É nossa responsabilidade anunciar o Evangelho para essa sociedade onde tem uma igreja cristã. Essa igreja tem que ser sal e tem que ser luz dessa sociedade. Que essa igreja venha dar um testemunho de vida para que as pessoas lá de fora venham ver e aí dizer, aí tem uma igreja que serve ao Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Nos permita então que venhamos chegar aqui à noite para aprendermos então da Tua Palavra e estarmos praticando em nossas vidas. E é em nome de Cristo que nós te rogamos. Amém.